Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 2, módulo 3, Ensinos por parábolas, roteiro 3, a rede. Neste roteiro, nós vamos interpretar a parábola da rede, na qual Jesus fala sobre as mudanças na humanidade, sobre os processos de transição. Tópico 1. Texto evangélico. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. A parábola da rede nos fala do momento de transformação que a humanidade terrestre deverá passar. A parábola da rede traz para nós a orientação de Jesus a respeito das transições planetárias. Por isso que Jesus fala na passagem de séculos, sinalizando que ainda não era aquele o momento de transição planetária, mas que esse momento iria chegar. Analisando então essa passagem, nós vemos que Jesus nos fala sobre a transição, sobre o momento em que a Terra deixa para trás usos, costumes que já não têm mais espaço e então começa a vivenciar um outro momento, uma nova fase. Se nós temos Jesus falando isso há 2000 anos atrás, precisamos ver nesse período o quanto que o homem evoluiu na ciência, na arte, na cultura e que chegou o momento da evolução tomar outro parâmetro, que seria o parâmetro moral. A fala de Jesus remete à necessidade do homem construir dentro de si e para a coletividade a caridade, a fraternidade, a solidariedade, fazendo então erguer agora o bem-estar moral, já que o bem-estar material já foi conquistado nesses milênios. E não há outra maneira para se chegar a essa nova mentalidade, esse novo mundo, a não ser exatamente destruindo o orgulho e o egoísmo. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47. O religioso tradicional costuma ver céus como um lugar específico a ser conquistado após a morte, de acordo com a sua conduta moral durante a existência física. Para nós, espíritas, abre-se uma nova concepção. O reino dos céus é um estado de alma, reflexo da soma de caracteres positivos que já detemos e operacionalizamos na existência. Essa expressão utilizada por Jesus, reino dos céus, ela tem duas conotações, dois sentidos, um sentido objetivo e um sentido subjetivo. No sentido objetivo, ela designa o mundo exterior, o universo, do qual a Terra faz parte. E nesse sentido objetivo, vemos então a existência de diversos mundos, e o reino dos céus corresponderia aos mundos celestiais, aos mundos felizes. E aí sim, o homem então alcançaria o reino dos céus, portanto alcançaria esses mundos muito mais elevados do que a Terra. Já pelo aspecto subjetivo, nós vemos que reino dos céus se refere a uma questão interior, se refere ao ponto em que o homem atinge a capacidade de serenidade, de harmonia, de paz interior. E essa capacidade ela só pode ser atingida a partir do momento que o homem compreende as leis divinas e consegue, assim, trazer para si, para a sua consciência, o comportamento de observar essas leis divinas e, assim, viver em paz interior. E mais especificamente,
sobre a fala de Jesus ao tratar neste ponto de reino dos céus, numa visão religiosa se tem que o reino dos céus seria atingido apenas após a morte, e seria o resultado, portanto, de deixar o corpo físico. Mas para nós, dentro da visão da doutrina espírita, nós compreendemos que esse sentido de reino dos céus que Jesus traz é um sentido em que o homem ele consegue atingir o seu ponto de equilíbrio, a sua ascensão espiritual, e assim carregar em si elementos de paz, elementos de harmonia. Na parábola, o reino dos céus é comparado a uma rede. Não se trata, porém, de uma rede enrolada e encostada à margem sem utilidade, mas de um instrumento em perfeita condição de uso, que é lançado ao mar com técnica e sabedoria. Lançar envolve trabalho meticuloso, operação inteligente e bem direcionada. Neste sentido, a rede deve estar sempre pronta e bem cuidada, apta para o trabalho. Vemos, então, nessa nossa análise da parábola da rede, que a rede é comparada ao reino dos céus. Jesus faz isso intencionalmente. E ele diz que a rede é lançada. Portanto, Jesus está dizendo que o reino dos céus ele está sempre pronto. Ele sempre é um estado de ação contínuo. E que, portanto, se essa rede ela vai ser utilizada na pesca, ela está preparada, ela está adequada para isso. E o lançar indica uma ação intencional. Quando alguém lança uma rede, o pescador, quando nós estamos na praia e vemos alguém pescando com rede na beira da praia, vemos que o pescador ele escolhe meticulosamente o local, o momento de lançar a rede. E da mesma forma, Jesus ele está utilizando essa analogia para dizer que o reino dos céus ele está sempre pronto para fazer essa análise, essa percepção, porque o reino dos céus traduz a vontade divina. E essa análise, essa percepção do momento adequado para ali verificar aqueles que estão aptos a serem selecionados, os peixes bons, como diz a parábola, ou os peixes que não são de boa qualidade, e esses sim são separados, são lançados fora. Essa comparação tem o sentido exatamente de um movimento dinâmico, de uma ação dinâmica para buscar a adequação, assim que o mundo necessitar dessa evolução, dessa transição planetária, de adequar aqueles espíritos que estão aptos a estarem naquele novo mundo, naquela nova percepção vibratória. De um lado está a rede a ser lançada, do barco, e do outro, o mar, precioso celeiro de onde podem emergir elementos valiosos. O barco é a nossa posição perante a vida. Percebemos, então, a existência de alguns elementos nessa parábola. Um é a rede, outro é o barco, ou seja, a posição em que a rede é lançada depende exatamente de onde o barco está. E, em outro momento, temos ainda a questão do mar. E precisamos perceber, então, que o barco representa a nossa posição. O momento em que a rede é lançada dependerá da nossa posição na vida, da nossa condição vibratória. Então, a rede, ou seja, esse momento de entrar em sinergia, entrar em sintonia com as esferas superiores, vai depender da nossa posição, porque onde o barco está, ele vai ter melhores condições de pegar peixes bons. Se o barco estiver em posição inadequada, provavelmente ele só vai recolher na rede peixes de má qualidade. Por isso, o barco também tem um papel fundamental nessa parábola. E ainda temos o mar, que nada mais é do que o conjunto de nossas existências. E nesse conjunto de nossas existências, precisamos saber quanto que a espiritualidade superior vai colher do nosso momento, da nossa posição atual, de onde nosso barco está. Vai colher bons frutos, vai colher bons elementos ou vai colher elementos de ordem mais inferior. Isso vai depender exatamente da nossa posição
dentro dessa nossa jornada reencarnatória. Podemos compreender, então, que a rede representa a lei de amor divina. E a lei de amor, ela vai conseguir recolher do mar das nossas experiências aquilo que nós temos de mais positivo ou negativo, a depender da nossa posição. O que estamos fazendo? Estamos fazendo mais o bem ou ainda estamos nos afinizando e fazendo mais o mal? E podemos então notar que nossa condição está relacionada a exatamente à aplicação da lei de amor na nossa consciência e na nossa existência. A lei de amor, aqui representada pela rede, nos oferece, em qualquer situação e época, os instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida com segurança. Tais instrumentos são a inteligência, a saúde, a palavra, os recursos financeiros, o aprendizado, a família, os amigos, o apoio religioso, etc. São elementos que, se bem aproveitados e aplicados, poderão suprir o nosso espírito, concedendo-nos sustentação para ascender a novos patamares de progresso. A rede é lançada num plano onde vige a heterogeneidade, num mundo que, além de escola, é também fonte inesgotável de recursos, onde se pode capturar auxílio de toda a natureza. Percebemos, então, que a lei de amor ela tem um papel fundamental na nossa existência e na nossa compreensão a respeito do processo evolutivo, porque é a lei de amor que nos dá os parâmetros necessários para ascender nessa jornada. E aí vemos outro ponto importante, que é o lançamento da rede. E o lançamento da rede se dá no mar das nossas experiências. E a pergunta é, em que posição que essa rede vai ser lançada? Aonde estaremos nesse mar? Porque quando tivermos, então, de passar pelo processo de transição planetária, é essa a questão. É o lançamento da rede representando qual vai ser o conjunto de elementos que vamos retirar da existência desse espírito. Serão um conjunto de elementos positivos, os peixes bons, ou um conjunto de elementos negativos? Se forem negativos, significa que o barco da existência dessa pessoa está ainda em uma posição desfavorável, em uma posição incompatível com o ambiente, com a atmosfera, com a psicosfera do mundo em que nós estamos. E, portanto, aquele indivíduo não poderá habitar esse mundo em razão dessa incompatibilidade. Outra analogia que também podemos fazer é a questão das pessoas com quem convivemos no barco da nossa existência. Quais são essas pessoas? Como está o nível de sintonia com essas pessoas? De maneira que nossa convivência vai fazer com que nós tenhamos ali a ambientação onde teremos pessoas que nos sintonizaremos e outras que não. E a questão não é a sintonia dos outros, e sim a nossa posição a respeito dessa sintonia, para que nós possamos entrar em sinergia com pessoas que também procurem uma vibração, procurem uma condição espiritual mais avançada. Isso não quer dizer que não vamos dar atenção a todos que necessitem, mas que nós devemos buscar nos afinizar com aqueles que estão ali mantendo o mesmo padrão vibratório conosco. Ou seja, todos nós devemos e precisamos conviver com a multiplicidade de pessoas, de espíritos encarnados e desencarnados que habitam a Terra. Mas isso não quer dizer que nós não podemos nos valer do nosso livre-arbítrio e fazer as escolhas no sentido de agir dentro da pauta do bem e não perder o equilíbrio e acabar sintonizando com pautas equivocadas, com vibrações equivocadas. Seguir, então, esse processo de buscar a sintonia espiritual é exatamente a nossa jornada aqui na Terra, a nossa rede sendo lançada. Como eu disse, não significa que não vamos praticar a lei de amor e caridade para com todos, sim, mas que nós vamos fazer essa seleção daqueles em quem teremos maior proximidade e que até utilizaremos como referência, como indicação de comportamento e de conduta que vai nos ajudar também a evoluir espiritualmente,
e outros que nós manteremos ali a nossa sinergia, mas que teremos ali apenas um comportamento de auxílio, de caridade, de socorro, sem nos desequilibrar, sem perder ali nosso esforço em manter uma vibração mais próxima das esferas superiores. E neste ponto eu vou aproveitar e fazer a leitura de um trecho que está no nosso material do EAD, que traz uma reflexão de Emmanuel sobre este ponto específico. Emmanuel, ele fala assim: observa em derredor de ti, e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos na essência. Planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. E estando cheia, a puxaram para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Mateus, capítulo 13, versículo 48. Uma vez arregimentados os valores evolutivos dessa pesca simbólica, a rede é puxada, a fim de dar início ao esforço seletivo. Isto é fato rotineiro no encaminhamento da existência. A cada momento fazemos nossas escolhas, operando nas mais variadas frentes, para a seleção de companhias, situações, interesses e desejos. Em consequência, nos deparamos sempre com os resultados do uso do livre-arbítrio, positivos ou negativos. Os pontos positivos são vitórias espirituais que nos fazem ascender a mais um degrau na escala evolutiva. Os resultados negativos serão lançados fora, no mar da existência, para que ocorram as devidas retificações no momento apropriado, determinado pela lei de causa e efeito. Neste trecho, nós percebemos então que Jesus ele explica a ação em que a rede é trazida para a praia, ou seja, ela é deslocada daquela posição do mar da existência, carregada ali do conjunto de elementos que aquela pessoa reuniu naquele momento de sua jornada evolutiva. E então ela é separada, ela é analisada. A rede, então, que representa o conjunto daqueles elementos extraídos naquele momento da jornada do espírito, é então feito um balanço, uma avaliação. E aquilo que é bom é colocado no cesto, e o que não é lançado de volta ao mar, representando exatamente a separação entre os pontos positivos e negativos de um determinado momento da existência espiritual, significando que os pontos positivos serão avaliados e serão considerados para fins de demonstrar o quanto que aquele espírito caminhou e avançou em sua jornada. Mas os negativos, eles não pesam naquele momento, porque eles retornam para o mar da existência. E ali eles vão ser tratados no momento adequado. Qual momento? O momento em que aquele indivíduo, aquele espírito continuar evoluindo e conseguir resgatar, corrigir, minimizar aqueles elementos negativos de sua existência. Essa é uma contextualização da parábola no plano individual. Entretanto, o processo de seleção simbolizado na triagem dos peixes bons e ruins que o texto evangélico especifica pode ser aplicado às transformações que coletivamente acontecem na humanidade. Percebemos, então, que o texto permite essa dupla avaliação, uma avaliação no aspecto individual, mas também uma outra compreensão do processo de seleção entre espíritos de uma coletividade, de maneira a compreender o estado evolutivo de cada um e a condição de cada um permanecer, ascender
ou ser mandado para outro mundo ainda de uma condição até inferior. Podemos então compreender, analisando a parábola sob o aspecto coletivo, que a Terra, esse mundo de provas e expiações, que inclusive está vivendo esse momento de transição planetária, ele passa por momentos em que há uma ordem, um caminho mais longo de processo de renovação e momentos em que esse processo de renovação é mais pungente, é mais intenso, que é o que nós estamos vivendo agora. E esse momento significa exatamente esse lançar das redes, em que espíritos que não têm mais condições de habitar a Terra, eles vão sendo remanejados para outros mundos, que é essa separação de peixes que não estão de boa qualidade, para que então os peixes de boa qualidade possam ficar ali separados e auxiliar nesse processo, no fechamento desse processo de criação de um mundo diferente, de um mundo transacionado, transformado. Isso sinaliza a ocorrência da lei de liberdade bem praticada na questão do livre-arbítrio, em que os homens vão escolhendo suas ações e essas ações vão determinando o resultado de suas existências espirituais. As convulsões físicas e morais que presentemente assolam o planeta são indicativas da existência de um estado de transição que a humanidade passa. É preciso, pois, muita prudência no agir, uma vez que as redes do Evangelho foram lançadas a tempo. Se nos mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, agora esclarecidos pela doutrina espírita, não há razão de temermos os acontecimentos futuros. O bem prevalecerá na terra. A propósito, Jesus nos orienta: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Se nós analisarmos, então, até o contexto do momento atual que nós vivenciamos, percebemos que o mundo ele passa por essa convulsão, esse momento em que as redes foram lançadas, em que os peixes estão ali se debatendo para sobreviver, para não serem recolhidos nessa rede. E é isso que nós devemos perceber, mas não devemos temer. É o que o elaborador aqui do nosso material deixa claro. Se nós estamos com a consciência harmonizada e tranquila, no sentido que estamos fazendo aquilo que é necessário para buscarmos o caminho do bem, é preciso confiarmos em Jesus e seguir a orientação dele, no sentido de pedir, o que nós pedirmos nos será dado, né? E buscar e achar. Essa passagem que Jesus fala sobre o pedir, buscar e achar, mostra que Jesus ele fala sobre ações imperativas, ações enérgicas que devemos fazer, para que então nós possamos receber aquilo que desejamos do Cristo. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mateus capítulo 13, versículo 49. À primeira vista, este versículo sugere que estamos destinados a aguardar o momento da consumação, o julgamento final, sempre de sentido punitivo. Mas a consumação dos séculos é um fato de natureza evolutiva. Significa apenas o fim de um período e início do outro, marcados pelas inevitáveis transições. Percebemos aqui nesse momento da fala de Jesus que no processo evolutivo da Terra haverá um momento em que precisarão incorrer na seleção dos espíritos que estão adequados ainda a habitar a Terra e outros que não estiverem adequados a esse padrão vibratório serão então remanejados para outros mundos, mundos em condição de recebê-los diante da sintonia espiritual que eles apresentarão mais favorável a esses mundos de vibrações mais inferiores. Mas, ao contrário de uma análise mais simplória, de que haveria um juízo final, haveria um momento específico, precisamos entender que isso é um ciclo, e um ciclo longo, como diz o Cristo, a consumação dos séculos, significando
a passagem de milênios, para que então fosse possível essa triagem, essa seleção, justamente avaliando aí o processo amoroso divino, em que ele deseja que cada uma de suas criaturas seja possibilitado a sua ascensão, para que cheguem até junto ao Pai, como ensinou Jesus. Essa fala de Jesus, então, remete a esse processo de transição planetária que nós estamos experimentando aí já há alguns anos, algumas décadas, e que ainda vivenciaremos até o final deste século. É um processo em que a espiritualidade vai ali amorosamente verificando os espíritos que estão em condições ainda de habitar a Terra, porque a Terra precisa avançar na escala de mundos. Da mesma forma que aconteceu com Capela, utilizando aí os ensinamentos que o próprio Emmanuel nos traz através de sua obra, vemos que muitos espíritos foram trazidos de Capela para cá, para a Terra, porque Capela era um planeta que já estava em ascensão e muitos espíritos que ali habitavam não tinham mais condições de manter ali a sua existência, de prosseguir em sua jornada evolutiva. E Deus, então, como é todo amor, permite que esses espíritos que não estão em condições sejam remanejados para outros mundos, de modo que eles possam prosseguir na sua jornada evolutiva, que foi o que aconteceu na Terra ao recebermos os capelinos. A chegada dos capelinos significa que aqueles espíritos não tinham mais condições de habitar naquele mundo. E aí eles vinham para um mundo que estava saindo de mundo inferior para o mundo de provas e expiações, para que prosseguirem na sua jornada evolutiva, auxiliando também o progresso deste mundo no aspecto do conhecimento. Mas aqui eles vêm continuar a jornada de aquisição da moralidade, dos preceitos morais, dos valores morais que vão ajudar na ascensão espiritual. Jesus, como governador do planeta, presidirá essas transformações, auxiliado pelos seus servidores diretos, os espíritos puros citados como anjos na parábola. Esses prepostos celestiais, por sua vez, contam com o apoio de espíritos esclarecidos, benfeitores e entidades amigas, que, assumindo missões e compromissos, como encarnados ou desencarnados, saberão avaliar dores, administrar perturbações e conflitos. E agora cabe o esclarecimento a respeito dessa afirmação de que anjos realizarão essa separação. Os anjos nada mais são do que espíritos puros. E nessa condição, esses espíritos puros, eles trabalham auxiliando o próprio governador espiritual da Terra, que é Jesus. Esses espíritos puros, esses espíritos mais avançados, contam ainda com a colaboração de outros espíritos que, embora avançados, não atingiram ainda a condição de pureza, mas são espíritos bons e espíritos sábios que vêm para a Terra auxiliar nesse processo de evolução, de transição planetária. E são esses espíritos que vêm para a Terra para impulsionar, para dar a oportunidade de, dividindo a sua capacidade espiritual com os demais, auxiliar nesse movimento de evolução dos espíritos que habitam este planeta. E lançar alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 50. Efetivamente, a humanidade terrestre passa por ocorrências difíceis, vivendo sob o impacto de dores e de sacrifícios. Neste sentido, é sempre válida esta advertência de Paulo aos Coríntios: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11. O pranto e o ranger de dentes são as provações amargas que os espíritos endividados, perante Deus e si mesmos, deverão passar. O fogo depurador das reencarnações reparadoras, determinado pela lei de causa e efeito, lhes reajustarão a marcha evolutiva.
É lógico que esse processo de transição, como toda situação de transição, de mudança, né? Por exemplo, quando nós estamos no trabalho e ocorrem mudanças ali no nosso trabalho que nos afetam diretamente, sempre há uma dificuldade, é um processo sempre que causa ali um certo sofrimento, uma certa dor. E é isso que Jesus está falando. Ele não está falando aí no sentido punitivo, e sim no sentido das dificuldades que as transformações e as transições elas representam para todos nós. E quando ele fala no pranto e ranger de dentes, ele se refere exatamente a essas dores e essas dificuldades que são necessárias para a evolução do espírito. Não se trata aqui de punição, não se trata aqui de causar a dor por causar a dor, como se Deus sentisse prazer em ver o homem sofrer, mas sim essa catarse que todos nós passamos nas dificuldades evolutivas que nos são necessárias. E ao falar sobre fogo, Jesus ele fala sobre a necessidade da reencarnação, sobre as sucessivas reencarnações, né, sobre o fogo das vidas sucessivas, forjando ali um espírito cada vez mais depurado, cada vez mais evoluído. É só ver, por exemplo, quando queremos purificar uma água, nós utilizamos um processo que exige o fogo, né? Você aquece o fogo, você aquece a água e aí essa água evapora, passa por um processo de resfriamento para cair mais purificada. O fogo representa esse esforço necessário no processo evolutivo, e não o fogo que extermina, o fogo que destrói, mas o fogo que garante a renovação através das vidas sucessivas. No momento de transição por que passa o planeta, caracteriza-se uma aferição dos valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcados, sim, por prantos e ranger de dentes, necessários ao processo de transformação da humanidade. Nesse sentido, é preciso aprender a glorificar as tribulações, evitando lamentá-las. Um ponto importante que o nosso material lembra é que as dificuldades, elas não podem se representar para nós justificativas para a falência, para não conseguir realizar aquilo que devemos. É preciso compreender que cada dificuldade é exatamente um degrau nesse movimento de crescimento espiritual. E assim, diante das dificuldades, não murmurar, não criticar, não culpar Deus, e sim entender que tudo aquilo que nós estamos vivenciando faz parte desse processo da rede que Jesus fala, da rede que, recolhida do mar da nossa consciência, traz ali peixes bons, ou seja, coisas boas e coisas ruins. Essas coisas ruins precisam novamente ser lançadas ali para seguir no processo de depuração até o momento em que a rede venha recolher de nossa consciência apenas os peixes bons, porque não existirá mais nada que nos leva a essa condição de inferioridade. Esse, então, era o conteúdo que temos para essa aula. Gostaria de agradecer a você pela atenção, por acompanhar a aula. Peço que dê aí o seu like e que compartilhe essa nossa aula para que outras pessoas possam acompanhar o nosso curso do EAD, né, e possamos aí aumentar essa capacidade nossa de dividir os ensinamentos do Cristo. Muita paz e muita luz.